Fica calmo. Esse tanto de coisa que você tem pra fazer vai se resolver. Sabe aquele dia que você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe por onde começar? Sabe aquele dia que você tá cheio de tarefas do dia a dia? E a tarefa do trabalho, e a tarefa de casa, e a tarefa com os filhos, e a tarefa com o marido. Eu tô naqueles dias. Mas calma. Você não precisa se estressar. Eu não preciso me estressar, ninguém precisa se estressar. Para. Não. Sabe aquele dia que você quer sumir? Que você quer parar tudo? Que você quer jogar tudo pro ar? Sabe aquele dia que você simplesmente quer fazer nada? Porque você não sabe por onde começar. É tanta coisa que você não sabe por onde começar. Já passou por isso? Fala aí, você que tá aí em casa, já passou por isso? Me diz aí. Alguma vez na sua vida você já teve este sentimento? Este sentimento de ansiedade, esse sentimento de nervosismo, de estresse, porque tá cheio de coisa pra fazer e que não pode jogar pro ar. Porque, na verdade, todos nós já passamos por momentos assim. Momentos em que ficamos angustiados, ficamos estressados, ficamos nervosos, que é tanta coisa pra você fazer que você fica aflito, você não sabe por onde começar. Mas calma. Fica calmo, não entre em pânico. O programa Sexta Hora de hoje vai lhe ensinar a organizar as suas tarefas com ordem de prioridade. E para começar esta palavra, recebemos aqui a bispa terapeuta Layala Cristine. Boa tarde, Layala. Boa tarde, Mariana. Eu levei um susto, né, com essa euforia toda dela, a ansiedade toda dela. E, na verdade, é exatamente assim que a gente se sente, né, Mariana? É um prazer imenso estar aqui para poder falar sobre isso. Porque, como ela disse, né, como a bispa Mariana disse, todos nós já passamos por momentos assim, em que a gente se sente tão ansioso, tão cheio de tarefas, tão cheio de coisas, que a gente entra em desespero, né? A ponto de querer jogar tudo pra cima, a ponto de não saber por onde começar e por isso começar aí a tomar um monte de atitudes, né? Tomando por base essa ansiedade toda que o excesso de tarefas trazem pra gente. Bom, gente, o programa Sexta Hora ele chega na sua vida justamente nesse momento. No momento de angústia, no momento em que você não sabe o que fazer, tá aí talvez desesperado, sem saber por onde começar. Assustando o povo, né, bispa? Exatamente. Chega dentro de casa exatamente assim, né? Chega no trabalho exatamente assim. E só que isso não traz benefício algum. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas e aprender a organizar as situações da nossa vida por grau de prioridade. Porque, na verdade, se a gente olhar para as coisas que temos, família, trabalho, ministério, tudo isso é importante. Não é, bispa Mariana? Com certeza. Cada um dentro da sua área, dentro do seu espaço, dentro do seu ambiente, todos são importantes, né? Exatamente. Só que eu preciso saber em que momento eu vou dar atenção para cada coisa. E é aí que muita gente se perde, e é aí que muita gente surta, né? Que muita gente surta. E a sensação que nós estamos tendo quando a gente tem muitas atividades é que a gente está sobrevivendo. É que a gente está apagando um incêndio atrás do outro. E a vida não pode ser assim. Não pode ser só isso. Para a gente aprender a viver da melhor forma possível, né? Aqui na Fábrica de Compromissados, por exemplo, Deus tem nos falado muito nas últimas ministrações de Santa Ceia sobre aprendermos a viver o nosso estado de presença, sobre aprendermos a viver melhor o momento agora, sobre nós estarmos cada dia mais centrados no hoje para que a gente consiga viver o amanhã. E acredito que justamente porque nós estamos vivendo um período, né, bispa Mariana, de muita ansiedade. De muita ansiedade no país, de muita ansiedade no mundo inteiro, em virtude da pandemia, de muita ansiedade pelas reviravoltas que a vida deu, pelas ressignificações que tivemos que fazer, por tantas reinvenções, né? Por tantas coisas que nós precisamos fazer nesse novo momento que nós não esperávamos. E tudo na sua vida tem o seu devido grau de importância.
E você pode fazer tudo que você tem da melhor forma possível. E às vezes as pessoas perguntam para nós como? Como que eu faço isso sem começar o programa igual a Bispa Mariana começou hoje? Em surto. E eu quero usar, gente, o texto como base de 1 Coríntios, capítulo 9. Tá aqui registrado para vocês acompanharem. Versículo 26, que diz assim, ó. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Esse texto é muito rico porque ele fala que viver sem objetivos e não ter pelo que lutar é uma forma muito destrutiva de se viver. Paulo, nesse texto, ele falava aos coríntios sobre a importância deles focarem nos seus objetivos e deles aprenderem a priorizar o tempo para cada tarefa que eles tinham que fazer. Paulo tinha um curto espaço de tempo, ele não tinha muito tempo para fazer a obra que Jesus havia chamado ele para fazer. Ele sabia que ele não teria tanto tempo para ensinar pessoas, ele não teria tanto tempo com seus discípulos, porque ele havia sido um perseguidor da igreja. Então, ele seria perseguido por ele estar nessa ocasião agora, vamos dizer, assumindo a bandeira do Evangelho de Jesus. Então ele começou a ensinar nesse texto para os seus discípulos que a vida ela não pode ser sem objetivos, que você tem que ter foco, que você tem que ter prioridade e que você tem que saber organizar a sua vida para você alcançar o seu prêmio. E ele usa inclusive em alguns textos o exemplo dos atletas, né? Que para eles alcançarem aquilo que eles querem, eles passam por um treinamento específico, um treinamento, né, de alta performance para eles chegarem lá. Mas todos, independente de qual seja as suas tarefas, as suas atividades, elas precisam ser organizadas por ordem de importância para que você realmente consiga viver aquilo que você quer viver. E o segredo está, Bispa Mari, na organização do nosso tempo, na boa administração daquilo que nós temos. Tem gente que vive sofrendo porque o seu dia não tem 30 horas. E nunca terá. O seu dia terá sempre 24 horas. Somos nós que precisamos saber viver essas 24 horas da melhor forma possível. E esse é o nosso desafio para você hoje aqui nesse programa. Que você aproveite o tempo que você tem da melhor forma possível para você saborear cada momento com as pessoas que são importantes para você enquanto você tiver vida. E isso é muito interessante, porque a gente pega muitas pessoas que sofrem nos nossos consultórios porque não sabem lidar com o tempo, não é verdade, Bispa? Exatamente, Bispa. Assim, a gente vê muito hoje nos nossos consultórios a síndrome do pensamento acelerado, né? Porque o tempo de hoje, o tempo em que vivemos hoje, ele nos puxa para isso. Sabe, antigamente as mulheres, antigamente as famílias, apesar de trabalharem muito, eram coisas mais específicas. Hoje as pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes elas precisam fazer muitas coisas. É a mulher que ela é mãe, é a mulher que ela é dona de casa, é a mulher que trabalha fora, é a mulher que trabalha em 2, 3 trabalhos, é o marido que está ali sendo pai, sendo marido, trabalhando em 2, 3 empregos para conseguir sustentar a família. E que dentro disso não consegue se focar e ter um objetivo específico, né, Bispa? Por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com prioridade. Porque quando tudo vira prioridade, Bispa Mariana, nada acaba sendo prioridade. Nada. E a gente vai vivendo assim, como eu disse, apagando um incêndio atrás do outro, sofrendo com aquela sensação de que eu estou só sobrevivendo, eu não estou sendo feliz. Eu não estou aproveitando minha vida com os meus filhos, eu não estou aproveitando bem o meu casamento, eu não estou feliz, eu estou só sobrevivendo. E prioridade, como a própria palavra diz, é algo que vem em primeiro lugar. É o que nesse exato momento é o mais importante a se fazer. E eu quero que você reflita com essa ministração de hoje sobre isso. Tudo na sua vida tem o seu grau de importância, só que tudo precisa ser feito dentro das prioridades. Então, no trabalho, qual é a sua prioridade naquele momento? Dentro de casa, qual é a sua prioridade naquele momento? Dentro das tarefas todas que você tem para desenvolver, qual é a sua prioridade naquele momento? Pensar assim torna a sua vida muito mais produtiva. Porque essa questão do pensamento acelerado, de fazer tudo ao mesmo tempo e de não selecionar as coisas por grau de prioridade,
nos torna improdutivos. As pessoas têm uma falsa ilusão de que fazendo tudo ao mesmo tempo elas estão sendo produtivas, mas elas não estão. Não é verdade, Bispa? Com certeza. Até porque, assim, hoje a gente vê muitas pessoas falando assim, não, eu consigo fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Só que isso é tão incongruente justamente pela questão de que neurologicamente você precisa estar focado em algo. Então você pode até pegar 2, 3, 4 coisas para fazer ao mesmo tempo, mas nenhuma delas você vai conseguir fazer com perfeição. Porque você não está totalmente focado e voltado àquilo, né? Que é também a questão do estado de presença, né, Bispa? Exatamente. E o que nós queremos? Nós queremos incentivar você a ser produtivo. A fazer as coisas com a sua melhor, vamos dizer assim, usando a sua melhor versão. Usando os seus melhores recursos para que você alcance os melhores resultados. E prioridade tem sido uma palavra-chave aqui dentro da Fábrica de Compromissados, né, Bispa? Quando eu fui preparar essa ministração, eu tomei por base os últimos eventos, os últimos acontecimentos, as últimas orientações proféticas de Deus para a nossa vida, porque prioridade tem sido a nossa palavra-chave aqui dentro. São muitas as tarefas, são muitos os projetos, são muitas as demandas, são muitos os pacientes. E quando a gente organiza isso por ordem de prioridade, a gente vai tornando o trabalho cada vez mais produtivo, cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente e o nosso trabalho só cresce. Então não se iluda, não pense que fazer tudo ao mesmo tempo faz de você uma pessoa produtiva. Na verdade, o que nós queremos te ensinar aqui hoje é organizar as áreas da sua vida por grau de prioridade e dar a tudo que é importante o melhor de você. E aí, gente, a gente gosta de ensinar para as pessoas o seguinte, ó, que para você conseguir perceber e definir na sua mente o que é prioridade, você tem que saber alguns conceitos importantes. Por exemplo, a diferença de algo que é importante e de algo que é urgente. O que seria algo urgente, no caso? Algo urgente é algo que é definido por um prazo. Eu dependo de um prazo, ele tem um determinado prazo para ser cumprido, ele tem uma determinada data para ser entregue, ele pode custar a minha vida, ele pode custar a minha saúde. E isso a gente precisa levar em consideração quando a gente for organizar algumas coisas. Porque às vezes você quer fazer algo e aquilo não é mais importante do que, por exemplo, a cuidar da saúde, cuidar do seu filho, estar, por exemplo, resolver um assunto do trabalho que você tem determinado prazo para entregar. Então, esses conceitos eles precisam ficar muito claros na sua mente. Queria que você aí na sua casa hoje pensasse quais são as coisas que são importantes e que você precisa fazer. E qual dentre delas exige uma certa urgência para que você faça. Por exemplo, o teto da sua casa está caindo. Isso é urgente, você precisa resolver. Não dá para você assistir o filme agora, assiste depois. Resolve o que é urgente. Resolve o que tem um prazo. Sabe, às vezes, eu dei esse exemplo que às vezes as pessoas estão vendo as coisas desabando na sua frente e não tomam nenhuma providência. Vão fazer outras coisas que nada tem a ver. Exemplo, tá lá aquele vazamento de água, aquilo tá pingando e aquilo tá derramando e você não toma uma atitude. Vai deixando para depois, né? Isso. E aí, Bispa, se nós não estabelecemos prioridades, algo ou alguém vai estabelecer para nós. Por exemplo, daqui a pouco a chuva vai chegar e vai ser urgente você arrumar o telhado da sua casa. Sabe? Daqui a pouco a vida vai colocar a sua saúde como prioridade, se você não deu a devida atenção para isso. Se você não deu a devida importância para isso. Você foi deixando aquela dor passar, aquela dor ali, né? Como se aquilo não tivesse importância. Daqui a pouco, quando você vai ver, virou uma coisa... Os cuidados com a própria saúde deixaram de ser prioridades e passaram a ser urgentes. Exatamente. Né? Se você não estabelecer as suas prioridades, se você não colocar tudo que é importante para você no seu devido lugar, daqui a pouco a vida vai fazer isso por você. Algo vai acontecer ou alguém vai fazer isso por você. Daqui a pouco você vai ter que priorizar seu casamento, porque as coisas vão ficar por um fio, sendo que não precisava ser assim. Sendo que você poderia ter colocado, por exemplo, ali numa lista de prioridades. Hoje, por exemplo, eu vou tirar uma tarde com a minha família, vou assistir um filme com os meus filhos, amanhã eu vou a uma consulta médica porque eu tô aqui com a pressão alta, eu tô sentindo uma dor de cabeça, não sei o que é isso, preciso cuidar.
Então a gente precisa estabelecer as coisas por ordem de prioridade. O que é que está acontecendo aí com você que é urgente, que você precisa resolver hoje? Se você deixar para amanhã, você pode administrar coisas que não necessariamente precisaria administrar. E é isso que a gente quer que você entenda hoje, porque às vezes as pessoas vivem aflitas, porque não sabem administrar as coisas que lhes acontecem. Tudo na sua vida é importante. Tudo na sua vida tem o seu devido grau de importância. Mas você precisa saber a hora certa de fazer cada coisa. Bispa, quando você fala dessa questão, por exemplo, igual o versículo que você citou de Paulo, onde ele fala que não corro como se não tivesse alvo, isso tem a ver também com o propósito, com a questão da pessoa ter um foco e um objetivo específico para definir essas prioridades? Como seria isso? Exatamente. Porque, por exemplo, nós vamos fechar a nossa ministração de hoje te dando algumas dicas de como você fazer isso, tá? Porque quando você não tem um propósito, bispa, quando você não sabe para onde você quer ir, como diz o filme, né, da Alice, qualquer lugar te serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa te serve. Se você não sabe que tipo de relacionamento você quer ter, qualquer relacionamento te serve. Então o propósito, ele te ajuda a ter foco. Ele te ajuda a saber exatamente para onde você quer ir, exatamente onde você quer chegar. Por isso é tão importante você colocar as coisas por ordem de prioridade. Por exemplo, eu tenho o propósito de ter uma família bem estruturada. Se eu olho, né, se eu consigo ver esse propósito, né, se eu consigo enxergar esse propósito, eu sei que eu preciso lutar para alcançar isso. Eu sei que eu preciso fazer coisas, né, que eu preciso tomar providências, tomar atitudes para que eu tenha essa família estruturada. Eu tenho um propósito de ter um negócio, meu próprio negócio. Se eu tenho esse propósito, eu consigo ver, né, eu consigo enxergar quais são as atitudes que eu preciso tomar para chegar nesse propósito. Quanto eu tenho que investir, onde vai ser minha loja, que tipo de negócio vai ser esse, como que eu vou ter, como que eu vou administrar isso. Quanto que eu tenho que economizar. Exato. Mas se eu não tenho um propósito, gente, eu vou viver na vida assim, apagando incêndios. Eu vou viver a vida assim, sobrevivendo. Sabe? Como se eu não tivesse um amanhã, como se eu não tivesse onde chegar. E realmente existem pessoas que são assim, que vivem sem objetivo algum. Então o propósito, ele te ajuda a se organizar, a manter o seu foco, né? E nessa ministração de hoje, quando eu uso esse texto de Paulo, eu estou falando justamente porque Paulo, ele tinha um propósito específico. De perseguidor, ele passou a ser um apóstolo de Cristo. Né? Ele desconstruiu toda aquela história que ele tinha para construir uma nova história, e o que ele queria? Anunciar o evangelho aos povos que não tinham acesso, que não teriam acesso a isso. E ele conseguiu, graças a esse trabalho maravilhoso e ao foco no propósito que ele teve, o evangelho chegou até nós. E fazendo isso, Bispa Lai, ele sabia o que ele iria enfrentar justamente pelo que ele já tinha feito. Então ele sabia o que tinha do outro lado, ele sabia quais eram as estratégias, ele sabia quais eram as prioridades, eles sabiam como que eles agiam de forma emergencial para fazer para impedir que o evangelho fosse. Então ele estava trabalhando algo que ele já sabia o que acontecia do outro lado, né? Exatamente. Então, queridos, propósito te mantém na linha, sabe, no objetivo, no foco de onde você quer chegar, de onde você pode chegar. E é tão interessante como se as pessoas realmente pensassem por essa linha de raciocínio, né, Bispa? A gente teria menos sofrimento, a gente veria menos pessoas sofrendo por isso. Porque tem gente que sofre porque não consegue fazer tudo que tem que fazer, mas também não consegue identificar o seu propósito. A gente pergunta, onde você quer chegar? Como você vê essa família daqui a 3 anos? Não consegue ver, Não consegue ver. Como você vê o seu ministério daqui a 5 anos? Como será a sua carreira profissional no próximo ano? Vamos falar de coisa assim, bem recente, bem aqui, de coisas muito próximas daqui 3 meses? 2022, né? Que é não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas, por exemplo, no próximo ano, como vai estar a sua vida? O que você pensa para sua família? Qual o seu propósito de ministério? Onde você quer chegar? É por isso que você precisa usar essa palavra prioridade na sua vida. Tudo que você tem é importante.
mas tudo tem o seu tempo certo para você fazer e não se perder e não enlouquecer. Por isso que existe a fábrica de compromissados aqui para te ajudar nesse momento. Porque priorizar nos ajuda a alcançar os resultados. Priorizar nos ajuda a alcançar o nosso propósito. Então tem coisas hoje, Bispa Mari, que são importantes para mim, por exemplo, mas nesse exato momento não é prioridade. Prioridade para mim nesse exato momento é estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão importante e que a gente vê uma necessidade tão latente na vida dos nossos clientes, dos nossos discípulos, dos nossos familiares e amigos. E essa diferença é importante as pessoas entenderem, né, Bispa? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque naquele momento ela está priorizando outra coisa, aquele outro deixou de ser importante. E essa não é a verdade. Tudo é importante, tudo tem o seu valor. No entanto, cada um precisa ser priorizado no momento certo, né? Exatamente. Isso é inteligência emocional, Bispa Mari. Isso é inteligência emocional. Eu sei que tudo que eu tenho é importante. Claro que estar com meu filho é importante. Eu amo meu filho. Mas nesse exato momento, eu tenho uma outra prioridade, que é estar aqui. No seu horário de trabalho, aquela é a sua prioridade, mas sua família não deixou de ser importante, seu ministério não deixou de ser importante, sua saúde não deixou de ser importante. Cada coisa a seu tempo. Cada coisa dentro do seu momento. Então, nós vamos ensinar para vocês hoje como trabalhar por prioridade. Porque o nosso objetivo aqui na Fábrica de Compromissados é fazer você alcançar a sua melhor versão sempre. É fazer você crescer sempre e ajudar você nesse processo de ressignificação. Por isso que a gente diz calma, não entre em pânico. Não é porque as coisas não conseguiram fluir da melhor forma possível até hoje que elas nunca fluirão. A partir de hoje você pode tomar essa nossa palavra, essa palestra como base para você começar a organizar a sua vida. E eu aproveito para dizer, gente, que no canal da Fábrica de Compromissados, lá no YouTube, às 6h, você encontra muitos conteúdos que podem ajudar você a cada dia ir se aperfeiçoando como pessoa, como líder e fazer você crescer, ajudar você a crescer, tá? E a primeira dica que eu quero dar para você hoje é: faça uma lista de tarefas. Por que fazer uma lista de tarefas, Bispa Mari, é mais fácil do que fazer uma lista de prioridades? Porque você é tendencioso a colocar coisas, como ela disse aqui, por exemplo, coisas que são muito, 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 muito importantes e achar que não colocar isso é não dar importância devida para aquela coisa. Exemplo, família. Família é importante? Claro que família é importante. Família é muito importante. Mas talvez a sua tarefa primordial hoje seja pagar suas contas, resolver um problema, fazer um relatório que você está devendo lá no seu trabalho, entregar determinado trabalho na sua faculdade, o que não torna a sua família menos importante. Só estou lhe dizendo que existem coisas que são urgentes e que estão dentro da lista de importâncias num grau de prioridade mais elevado para esse momento. Porque nossas prioridades, né, Bispa Mari, elas mudam conforme o dia. Elas mudam conforme a necessidade. Digamos que surge um imprevisto. Sua prioridade hoje é resolver o imprevisto. Porque você não pode perder outras coisas que você tem como importante. Então comece por aí. Faça uma lista de tarefas. Faça uma lista de tarefas que são emergenciais. Pensando assim, o que hoje eu preciso resolver com urgência? Se eu não fizer isso hoje, o que não dá para deixar para amanhã, né? Exatamente. Se eu não fizer isso hoje, eu vou me enrolar. E eu vou acabar tomando prejuízo por causa disso. Ponto. Isso não diminui a importância das outras coisas e faz você ser produtivo. Redireciona você para o foco do que realmente você tem que resolver hoje e não tomar prejuízo amanhã. Então pense aí em todas as coisas que você precisa fazer e coloca isso no papel. Não conta com a memória não, gente. Tem gente que tem a memória boa, mas tem gente que não tem a memória muito boa, né? Então, faça uma lista de tarefas aí. Preciso pagar tal coisa, preciso resolver tal problema no banco, preciso conversar com meu filho sobre isso, preciso conversar com a minha esposa sobre isso. Meu Deus, eu preciso resolver essa situação aqui no meu ministério. Faça uma lista de tarefas. Até porque quando você coloca na lista, né, você mexe com essa questão neurológica de você estar visualizando. Então, você traz à tona outros sentidos, né? Para focar naquilo.
Então, quando às vezes você até tem a memória boa, mas você escrever é importante, porque você ativa outros sentidos que estarão focados para essa lista de tarefas, né? Exatamente. A gente fala muito sobre ponte ao futuro, né? A gente fala muito sobre ponte ao futuro. Fazer as pessoas enxergarem aquilo que elas querem alcançar faz exatamente isso que a Bispa Mariana falou. Ativa o seu cérebro. Coloca você no modo eu acredito. Coloca você no modo eu consigo. Eu dou conta de alcançar esse negócio. Então você escrever isso, listar as coisas que você tem para fazer, te faz enxergar de maneira muito mais clara e não deixa passar coisas que são realmente urgentes, desapercebidos, e você consegue resolver sua vida. Então, nesse momento, você não vai pensar no que é mais ou no que é menos. Você vai pensar no que é urgente, no que é para hoje, no que é para agora. No que tem que ser feito de maneira mais emergencial para você não tomar prejuízo. E aí, depois que você fizer isso, vem a segunda dica. Claro, organizar isso por ordem de prioridades. O que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que entregar em determinada data, o que eu não posso deixar de fazer na próxima semana. E assim você vai se organizando. A gente gosta muito de ensinar os nossos discípulos e os nossos pacientes a usar a agenda. Porque a agenda faz você se manter dentro desse foco, né? Da prioridade e não se perder dentro das atividades que são importantes para você. Inclusive, põe aí nessa lista momentos especiais de autocuidado, né? A gente quer resolver todos os problemas da humanidade, a gente não resolve os nossos, do tipo, vou tirar um dia para as mulheres, e em mulheres, inclusive, nós estamos aí no mês, né, no Outubro Rosa. Que tal você colocar aí na sua agenda o dia que você vai fazer sua consulta, o dia que você vai fazer o seu exame ginecológico, o seu exame das mamas, para você saber como é que tá a sua saúde. A gente não pensa nisso. Cuidado com a própria vida, Sim. né? Então tire um dia para você cuidar da sua saúde. Tire um dia, aquele dia que é o dia da família. Sabe o dia da família, Bispa? Não é o dia de falar sobre dívidas, não é o dia de resolver problema, é o dia da família. É o dia que você vai tirar com a sua família para dar a eles o devido grau de importância que eles têm na sua vida. É aquele momento que eu vou esquecer o celular, que eu vou esquecer Por favor, gente. que eu vou esquecer o YouTube, que eu vou esquecer o jornal, mas que eu vou focar ali em estar com os meus filhos, em estar com meu marido, estar com os meus pais. Exatamente. A gente vai no restaurante, é impressionante, né, Bispa Mari? Tanto de casais, ó, no celular. Tanto de casais que não estão mais naquele olho no olho, nem se né? olham, não né? se olham, não conversam. Então, gente, por favor, dê a devida importância às pessoas e aos momentos que são importantes na sua vida. Família, casamento, filhos. Um dia dos amigos, um dia para você ir lá tomar um banho de piscina, comer um churrasco, conversar, sabe? Sorrir um pouco, visitar aquela pessoa que é importante para você. Isso é separar as coisas por grau de prioridade, tá bom? Bom, terceira dica, estamos aí quase encerrando o nosso programa de hoje. Organiza suas tarefas agregando valor a elas. O que isso significa? Que de nada adianta, né, Bispa Mari, a gente estabelecer algumas coisas como prioridade e perder outras. Por exemplo, tem gente que põe o trabalho como prioridade. E aí trabalha, ganha muito dinheiro, mas perde a família. Perde a saúde, perde qualidade de vida. Então, por isso é tão importante a gente agregar valor às nossas tarefas. Tá, eu preciso trabalhar porque eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar X. Mas eu não posso, de maneira alguma, suprimir outro valor que é tão importante para mim, por exemplo, família, espiritualidade. A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as nossas outras necessidades, o próprio Deus nos acrescenta. E significa que eu não posso colocar outras coisas, inclusive, acima de Deus. A gente vê muito isso. Então, não eleve uma tarefa a um altíssimo grau de prioridade, tire Deus do lugar dele na sua vida. Tire o seu momento de devocional. Tem gente que suprime a ida à igreja, a ida ao culto, sabe? O seu momento de adoração. Tem gente que por um propósito financeiro, por um propósito profissional, esquece que foi chamado por Deus para determinada função, determinada tarefa dentro da igreja. Esquece de que tem que orar, esquece que é discípulo do Senhor Jesus. Então não faça isso.
Agregue valor às suas tarefas, né? Como diz a Bíblia, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ganhar muito dinheiro e perder os seus filhos? Quando você se der conta, se passaram, o tempo se passou, seus filhos cresceram e você não foi pai, você não foi amigo, você não foi marido, você não foi presente. E aí tem coisas que a gente não consegue recuperar, bispa, que a gente só pode administrar. E isso gera muito sofrimento nas pessoas. Lá, essa questão de organizar suas tarefas agregando valores a ela, seria importante as pessoas entenderem a diferença do valor e do preço, né? Porque às vezes as pessoas elas passam a vida lutando, a vida trabalhando, porque querem ter uma boa conta bancária, porque pensam em comprar aquela maior casa mais fantástica, deixar bens. Ah, porque eu quero deixar bens para os meus filhos. E isso tem preços que são altos, né? Que se pagam altos. Sim. Só que faz com que a pessoa perca valores importantes, não é isso? Exatamente. Então, cuidado, gente. Cuidado com essas prioridades que ferem seus valores, que fazem você perder aquilo que não tem preço. Por exemplo, um casamento bom, feliz, não tem preço. Não é uma coisa que você compra por aí. O amor de ninguém não é uma coisa que você compra por aí. Você não compra o amor e o respeito dos seus filhos. Você não compra a infância deles. Muito cuidado com isso. Porque você pode até alcançar aquilo que você espera, mas você não vai ser feliz. Porque a felicidade não está atrelada ao dinheiro. A felicidade ela está atrelada àquilo que nos preenche. Aquilo que realmente nos torna, né? Mexe conosco, que nos acrescenta. Então, por isso eu quero deixar essa terceira dica para você. Organize as suas tarefas agregando sempre valores a elas. O que é importante para você? Pense aí. Família é um valor para você? Espiritualidade é um valor para você? Amizade é um valor para você? Se isso é valor para você, então não permita que as suas tarefas suprimam isso, porque você não vai ser feliz. Você vai ser rico, cheio de dinheiro, sem saúde, sem amigos, sem o amor da sua esposa, o amor do seu marido e sem o respeito dos seus filhos. Isso é muito triste. E pra gente encerrar, gente, eu quero deixar a nossa quarta e última dica para você organizar a sua vida por ordem de prioridades, que é: seja flexível e se adapte às mudanças. Como eu disse, ontem não existia pandemia. Nossas prioridades eram outras. Engraçado, pense aí conosco, gente. Como a sua vida mudou de 2019 para cá, 2020 para cá? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Coisas que as pessoas acharam que não eram possíveis, descobriram que eram possíveis e vantajosas. Gente, tanta coisa mudou. Coisas que não eram tão importantes se tornaram muito importantes. Pessoas que você achava que você nunca ia perder, né? Perdemos. Situações que você nunca achou que ia viver, você começou a viver. Por isso que você precisa ser flexível e se adaptar às mudanças. Porque aquilo que é super, mega importante hoje, pode não ser amanhã. Quantas pessoas não davam valor à liberdade? E de repente, quando se viram presas dentro de casa, sem poder sair, entraram em desespero, entraram em pânico, ficaram doentes emocionalmente. Mas que antes, quando tinham a oportunidade de ser livres, não davam a mínima importância para isso, né? Exatamente. Então a vida muda. As prioridades também. E você tem que ser flexível e estar pronto para isso. Porque tem muita gente adoecendo emocionalmente, psiquicamente, porque não sabe lidar com isso. Não soube lidar com as perdas, não soube lidar com as mudanças, não soube lidar com as circunstâncias desse novo momento. Então a vida muda o tempo todo, queridos, o tempo todo. Então você precisa estar sempre pronto para essa adaptação. Opa, chegou um novo ambiente, chegou um novo momento, eu não deixo de viver, eu não adoeço por causa disso. Eu reorganizo as minhas prioridades. Eu reorganizo, né, as minhas prioridades. Hoje a gente vê que a importância que a gente tem que dar hoje é a questão da saúde pública. As pessoas não ligavam para isso.
né? A gente vê assim questões hoje que a gente vê claramente como as questões de higiene eram precárias, a gente não se dava conta disso. A gente não se dava conta. Fazia sem nem perceber, né? Exatamente. Né? Os cuidados com a higienização das mãos, o uso de máscaras e coisas assim, né? As pessoas se tornaram mais cautelosas. Coisas que são tão saudáveis, gente. Não tem nada de mais nisso. Eu sou profissional de saúde, né? Então, a gente prega muito isso no trabalho, só que nem, às vezes a gente pensa, né? Eu estava conversando sobre isso com umas colegas de trabalho, a gente fazendo determinados procedimentos sem alguns EPIs tão importantes, porque a gente está acostumado com aquilo ali, ó. E de repente surge algo que faz com que você mude, você precisa mudar, você precisa se adaptar. E aí, ao invés de você sofrer, adapte-se a isso. Reconheça a importância desse novo momento, dessa nova tarefa, dessa nova situação. Talvez as coisas no seu trabalho tiveram que mudar, o seu jeito de trabalhar teve que mudar. Tem gente que até hoje está deprimido por isso, ansioso, sofrendo por isso. A gente recebe essas pessoas nos nossos consultórios e a gente vê. Nossa, porque quando eu trabalhava em 2020 em tal lugar, isso, e hoje eu tenho outra vida, outra realidade, sofre por causa disso. Quando, na verdade, gente, esse sofrimento todo, ele pode ser ressignificado. É uma questão de reinvenção. É uma questão de adaptação. E eu estou te falando isso para minimizar, talvez, a dor que você esteja sentindo aí hoje. Se a sua forma de trabalhar mudou, adapte-se a isso, sem sofrimento. Sem dar tanta ênfase ao sofrimento. Porque isso é importante para a sua saúde mental e para o seu progresso. As pessoas chamam essa realidade nossa, né, de hoje em dia, de novo mundo, né? O novo mundo, o mundo mudou, né? Uma nova forma de se viver. As escolas tiveram que se reinventar, as unidades de saúde tiveram que se reinventar, as igrejas tiveram que se reinventar, as empresas tiveram que se reinventar. E se a gente for sofrer por causa das mudanças, das adaptações, a gente vai morrer, Bispa Mari. É verdade. As pessoas, às vezes, elas perdem de ganhar grandes coisas, né, Lai? Justamente em virtude de estarem amarrados a um mesmo contexto, de estarem amarrados ao mesmo foco de trabalho. Não, porque eu sou assim, porque eu montei minha estratégia desse jeito, porque eu pensei desse jeito, me organizei desse jeito, então eu não posso mudar, eu não posso fazer diferente. Quando, na verdade, a gente precisa ter um plano. Né? Porque você está falando justamente disso, da gente organizar um plano, da gente organizar uma estratégia, da gente organizar a lista de prioridade. E isso é importante ser feito, essa organização. Só que de contrapartida, essa organização ela precisa ter uma pitada de flexibilidade e adaptação quando algo sair ali do rumo e do contexto e a gente tiver que transformar aquilo, né? Exatamente. Porque fazer isso, Bispa, agir assim como você está dizendo, torna a nossa vida menos estressante. Nós estamos vivendo a geração de maior, vamos dizer assim, de maior índice de depressão, ansiedade e tentativas de autoextermínio, suicídio, por causa disso. Então hoje, nosso recado para você traz essa reflexão. Tudo na sua vida é importante. Sabe, eu gosto muito de algo que a Bíblia me ensina. Que Deus ele não nos dá absolutamente nada que não temos condições de administrar. Sabe? E as mudanças que acontecem na vida da gente, nós também somos capazes de maneira flexível, nos adaptar. Isso é saúde, isso traz saúde, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, para que não hajam aí tantas pessoas desistindo da vida, tantas pessoas desistindo do ministério, tantas pessoas em total apostasia por causa das mudanças no mundo. Então aprenda isso, as coisas podem mudar e você também pode, de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira flexível. E trazer isso, essa maturidade para as tarefas do seu dia a dia vai tornar a sua vida muito mais progressiva, né? Vai ajudar você a alcançar os seus resultados aí, os seus propósitos. O nosso objetivo aqui sempre na Fábrica de Compromissados é estender a nossa mão para você, te ajudar nesses seus momentos de angústia e que você não fique aí angustiado porque não está conseguindo dar conta de tudo. Calma, faz a sua listinha de tarefas,
Observe o que é mais urgente, o que precisa ser feito agora, o que tem que ser feito amanhã e faça. Não seja um procrastinador, hein? Faça aquilo que você tem que fazer da melhor forma possível, respeitando as mudanças, respeitando as suas próprias condições e não sofra por isso, ok? O que eu desejo para você é saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, para que você continue crescendo e alcançando os seus propósitos, alcançando os seus objetivos. Quero agradecer, Bispa Mari, por me receber aqui. Sempre um prazer muito grande poder colaborar. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui conosco, também contribuindo para o nosso trabalho. E se você sentir aí no seu coração que precisa de ajuda, do tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu já tentei, não consigo sozinho. A Fábrica de Compromissados, junto com o Instituto Monproriso, abre as portas para você. Eu vou pedir para a produção colocar aqui embaixo nossos contatos de telefone para você marcar um horário. Né? Na Fábrica de Compromissados nós temos um gabinete de apoio às igrejas que atende, né, as igrejas em geral, lideranças, enfim, que atende através da terapia cristã. E temos profissionais excelentes no Instituto Monproriso, terapeutas gabaritados para ajudar você a organizar melhor a sua vida e chegar nesse ápice da sua melhor versão. Então entre em contato pelos nossos telefones que vão ser colocados aqui, agenda o seu horário. Só não fique aí sofrendo em pânico, surtado, porque não sabe administrar de forma competente seu tempo. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada, Bispa Mari, muito obrigada a toda a equipe. Nós só temos a agradecer, Lai, por estar aqui conosco. Quero convidar você também a estar entrando nos nossos outros canais. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o canal no YouTube. Se essa palavra foi importante para você, se te fez entender um pouco melhor quais são seus conflitos referentes a tantas coisas que você precisa administrar, mas que muitas vezes parece que o tempo é tão pequeno, e você conhece outras pessoas que também estão assim, leve para outras pessoas, passe para outras pessoas, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, mande para aquelas pessoas que são importantes para você. A administração do nosso tempo é algo que muitas vezes nos estressa, é algo que muitas vezes nos angustia, mas que quando a gente entende e consegue colocar as prioridades de forma organizada, que a gente consegue fazer esse planejamento, como a Bispa colocou, de forma organizada e de forma também flexível às mudanças e nos adaptando àquelas coisas que nos aparecem de repente, de uma vez, a gente consegue ser muito mais feliz. O nosso desejo a você é clarear o seu dia, clarear esse momento de escuridão, esse momento de angústia, esse momento de ansiedade, que muitas vezes tantas tarefas nos trazem. E a Bispa Lai veio aqui com muita sabedoria, muito conhecimento, trazer luz, trazer claridade a esse momento. Quero agradecer a você que abriu as portas da sua casa para que estivéssemos aqui com você, para que estivéssemos entrando aí no seu lar com a sua família. Deus te abençoe e nos vemos no domingo que vem. Um abraço, até mais. Beijo no coração, gente. Tchau.